Esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde apenas uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho.
e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo, cevado? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. A voz descei, divina luz, a voz descei, divina luz, em nossas almas acender e acender o amor de Jesus, o amor em nossas almas acender e acender o amor de Jesus. Caríssimo, agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Amados irmãos e irmãs, a palavra é generosa no dia de hoje, porque nos mostra o coração de um homem que se retrata. E este homem que se retrata é um homem conhecedor da lei, conhecedor da palavra, conhecedor dos costumes de Israel. Paulo escreve a carta a um filho e diz com muita generosidade, com palavra afável, chamando de caro, caríssimo: eu era perseguidor, eu blasfemava, injuriava aqueles que seguiam a Jesus Cristo, mas tudo isso por conta da minha ignorância. Mas a experiência que eu tive com Jesus me levou a uma conversão, e essa conversão gera no meu interior a missão cara, bela, profunda, sincera, que é seguir Jesus Cristo.
E durante toda a liturgia de hoje, nós vamos encontrar pessoas que se retratam. Então eu poderia enumerar assim: o primeiro a se retratar é Deus, o segundo é Paulo, e o terceiro é o pai do filho pródigo. Na primeira leitura, nós encontramos a ira de Deus, porque Deus percebeu que o povo desviava do caminho, e nesse desvio do caminho começaram a construir os seus próprios ídolos e começaram a construir o seu próprio caminho de perturbação, de idolatria e de injúrias. E Deus falou a Moisés que destruiria o homem, que castigaria o homem, mas que preservaria Moisés. E Moisés se coloca numa intercessão, pedindo que o Senhor tenha misericórdia. E é tão interessante perceber que a misericórdia que Deus tem para com o seu povo foi por conta da intercessão do amigo Moisés. Deus volta na decisão de não mais destruir o homem e dar ao homem a sua misericórdia e o seu perdão. É engraçado ver isso, porque Deus não volta na palavra. A palavra de Deus é irrevogável, a palavra de Deus é justa e sincera, e Deus não pensa uma coisa e depois pensa outra coisa, mas é a leitura que o homem faz de Deus. É muito difícil pensar que Deus não nos castiga, é muito difícil acreditar que Deus não castiga, porque lá no íntimo existe uma insegurança e um medo do castigo de Deus. Mas só que Deus é compassivo, é justo, bondoso e misericordioso, e a sua misericórdia nos concede a graça de se refazer. E São Paulo é a prova concreta de que isso é possível, porque eu insultava, eu blasfemava, eu perseguia, mas a misericórdia de Deus veio em alcance da minha vida e me trouxe de volta. Então hoje o Senhor quer nos levar à conversão. Mas quando nós falamos de conversão, nós sempre pensamos nos pecadores. E quando nós pensamos que estamos convertendo, nós temos a ideia de que nós estamos abandonando hábitos velhos e estamos tendo uma nova postura. Então nasce no nosso coração o entendimento de que a conversão é um abandono de um hábito. Qual o hábito? O hábito de beber em excesso, o hábito do prazer em excesso, o hábito da pornografia, do sexo desenfreado, o hábito da prostituição, o hábito de usar as pessoas como objeto, o hábito das drogas, dos vícios, do roubo, da mentira, de posturas que comprometem o nosso caráter. Então, às vezes, bebemos em excesso, temos hábitos em excesso como do fumar, de usar uma droga, ou até mesmo na sexualidade, da prostituição, do adultério, da pornografia, situações assim que vão nos comprometer e acabam gerando uma deficiência no nosso caráter. Então nós achamos que conversão é abandonar esses hábitos, e é verdade. Mas só que hoje a proposta de conversão não é simplesmente
simplesmente abandonar um hábito que compromete o seu caráter. Porque o evangelho de hoje está sendo contado não aos que estão fora da igreja, os ladrões, as prostitutas, os dependentes químicos, as pessoas que têm uma deficiência no caráter. Porque eu já trabalhei com pastoral carcerária, já fiz visita ao núcleo de custódia, e é interessante perceber como os presos têm o sentimento de culpa. E quando eles escutam a palavra de Deus, eles são dóceis, afáveis e bem acolhedores. Eu também já morei 1 ano numa casa de dependentes químicos, e era impressionante como eles são dóceis ao ouvir a palavra, e têm um respeito muito grande com o padre, com a igreja, com as coisas de Deus. E também quando morei na Asa Norte, na 915 Norte, é uma quadra onde é conhecida historicamente em Brasília como uma quadra de prostituição. O nosso seminário está logo acima, e embaixo tem vários pontos de prostituição de garotas de programa. E eu tive a oportunidade de conversar com muitas garotas de programa, e eu percebia nelas o sentimento de culpa. Mas não é esse o público que o evangelho quer alcançar. O público quer falar à comunidade. E permita-me mais uma vez ler o evangelho quando ele diz assim: os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Vejam a postura dos pecadores públicos, porque quando você tem um defeito no caráter, se você roubou, se você traficou, se você matou, se você fez alguma coisa que feriu a integridade do outro, não é Deus que vai te castigar, é o Estado. O Estado chega para resolver a situação. Então esses são os pecadores públicos. E os publicanos, que são aqueles funcionários do império para oprimir, perseguir, são os agiotas da vida, que chegam para impor a carga pesada dos tributos. Esse povo se aproxima de Jesus e escuta Jesus. Agora, os fariseus e os mestres da lei. Quem é o fariseu? Fariseu significa o consagrado. Fariseu significa o puro. O mestre da lei é aquele que tem autoridade de interpretar a palavra, de ensinar a palavra e de orientar pela palavra. O mestre da lei e o fariseu, a postura dele é de criticar Jesus. Eles não conseguem acolher Jesus. Eles começam a duvidar da experiência de Jesus. Eles começam a perceber que Jesus não é digno de credibilidade. Por que ele não é digno de credibilidade? Porque ele convive com gente de má fama. Ele tem posturas muito dúbias. E essa palavra é dirigida a quem está consagrado e a quem está vivendo a palavra de Deus. Essa palavra é para você, essa palavra é para as pastorais, essa palavra é para mim. Por exemplo, aqui na nossa comunidade, eu sou muito feliz e grato por tudo que vocês fazem. A nossa comunidade é dinâmica, a nossa comunidade é fervorosa, e a nossa comunidade, ela é exemplar no serviço pastoral. Tudo funciona bem aqui. A liturgia, o dízimo, os ministros extraordinários da comunhão, a música, a pastoral familiar, os movimentos. Imagina a formação que nós temos para os jovens.
EAC, MAC, EJC, Renascer, o encontro de casais com Cristo, as pastorais marianas, o apostolado da oração. Olhando para vocês, eu não consigo identificar alguém que tem aqui deficiências de caráter. Olhando para vocês, eu encontro famílias comprometidas, eu encontro famílias que trabalham, famílias que levantam cedo, que são responsáveis por suas obrigações religiosas, com a família e os filhos. A prova é que vocês estão aqui. Então, é motivo de alegria, de perceber que a nossa comunidade cresce. Aqui nessa comunidade, todos os domingos tem batizado. Batizado assim, de 14, 16, 12, 20 crianças sendo batizadas. Nas outras comunidades por aí, batismo é só uma vez por mês. E batizam 1, 2 ou 3. Então a nossa comunidade cresce. A nossa comunidade está progredindo. E nós estamos aqui engajados com verdade, com sinceridade. Mas você, que hoje me escuta, as pastorais que me ajudam, e aqui eu quero registrar a minha gratidão por todos que colaboram comigo. E eu precisamos gerar um movimento de conversão. Nós não usamos a prostituição, não roubamos e não somos comprometidos no nosso caráter. Somos pessoas de bem. Mas eu quero saber, será que nós somos capazes de escutar a palavra? Será que nós nos aproximamos de Jesus e escutamos a sua palavra? E essa palavra mexe com o nosso coração? Essa palavra nos envolve na verdade? Ou nós criticamos a palavra? Ou nós criticamos o Senhor? Meus irmãos, a sua conversão e a minha conversão é diferente da conversão da prostituta, do drogado, do alcoólatra. A sua conversão e a minha conversão é a mudança de mentalidade. E os gregos vão nos ajudar com uma palavra chamada metanoia. Conversão é mudar a mentalidade, é mudar as intenções, é ter um olhar diferente, é pensar diferente. E essa foi a grande dificuldade de Jesus, porque as pessoas que partilhavam a palavra, as pessoas que ouviam a palavra, elas não conseguiam dizer no íntimo que ele tinha crédito, porque os seus corações estavam fechados. E isso, hoje, o Espírito Santo quer fazer no coração de todos nós. Deus voltou na palavra, Paulo voltou na palavra, você precisa voltar na palavra, e eu preciso voltar na palavra. Quantas vezes, irmãos, nós falamos assim? Eu sempre digo isso. Eu já falei isso muitas vezes. Eu sempre digo assim, como se a minha palavra fosse uma verdade de fé e que precisava ser respeitada. Como se eu tivesse a certeza das coisas e a verdade de todas as coisas. Bobagem. Abra mão disso, a sua palavra não é a última palavra. Então existem momentos que nós precisamos voltar atrás. Existem momentos que nós precisamos aprender a pedir desculpas. Existem momentos que nós precisamos dizer, eu entendi errado. Existem momentos que nós precisamos reavaliar a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa postura e ter uma percepção que eu posso ser diferente. E o Senhor nos conta 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida. A ovelha perdida
Imagina, uma se perdeu e o Senhor deixa 99 por conta de uma que está perdida. Essa conta não fecha, porque se uma se perdeu, isso pode gerar uma insegurança muito grande, porque as outras também podem se perder, porque a ovelha não tem direção. A direção da ovelha é o pastor, e todos os dias tem que ensinar de novo, e tem que orientar de novo, e tem que guiar de novo. Mas hoje o Senhor quer nos dizer que, embora eu tenha 99 ovelhas, eu não posso continuar a celebrar sabendo que uma ovelha não conseguiu entrar na intenção. E essa ovelha que se rebela, essa ovelha que não entra para celebrar com o redil, são aqueles que desprezam a voz do pastor. A segunda é a dracma perdida. A dracma perdida é o equivale a 10 centavos. E as 10 mulheres não se sentam na mesa para celebrar enquanto não encontrar aquela moeda de 10 centavos. Então, o que importa não é o valor dos 10 centavos, é a existência daquela moeda. Então a nossa alegria nunca será plena, a nossa alegria nunca será perfeita, se faltar um irmão que ainda não entrou para celebrar. E o filho pródigo, se hoje fosse quaresma, eu faria uma pregação diferente. Mas só que o centro hoje dessa pregação não é o filho que sai de casa, mas é o filho mais velho que volta. E a revolta do filho mais velho com o irmão que gastou os bens com as prostitutas e que se afastou da casa do pai. O pai continua na porta e espera por ele, e ele não consegue celebrar a alegria. Ele não consegue entrar na casa e celebrar com o pai. Por quê? Porque ele critica a postura do pai. Ele critica a postura da casa. Meus irmãos, acredito que todos vocês sejam católicos. Mas quantas vezes você se negou a entrar nessa igreja para celebrar a alegria de Jesus Cristo? E por que você se negou a entrar aqui? Porque você não concorda. Você não concorda com o Frei Oslan. Você não concorda com o que a igreja falou. Você não concorda com o que o Papa disse. Você não concorda com o que o Evangelho diz. Meus irmãos, com o coração na mão, eu vou te dizer uma palavra dura. Você não tem o direito de discordar de mim. Sabe por quê? Porque o jeito que eu trato esse menino não é o mesmo jeito que eu trato esse senhor. E o jeito que eu trato esse senhor não é o mesmo jeito que eu trato essa senhora. Porque eu conheço a comunidade, eu sei a fraqueza da comunidade, e a misericórdia precisa reinar. Então nós temos que abrir mão das nossas críticas. Nós temos que abrir mão do nosso modo de avaliar uns aos outros, porque nós temos que acolher o Evangelho, e as coisas não são como você quer e como eu quero, as coisas são como o Pai das misericórdias quer, e Ele é um Deus de misericórdia. Isso eu estou falando da nossa comunidade, mas eu agora posso falar da sua casa. Se lá na sua casa tiver você, mais um irmão, um outro irmão, um outro irmão, vocês sabem do que eu estou falando. Quantas vezes na nossa casa parece que a mãe protege um filho? Quantas vezes eu escutei do filho: Frei, a minha mãe protege meu irmão, aquilo não vale nada. Aquilo ali, Frei, não tem mais jeito. Ele roubou, ele mentiu, ele se prostituiu, ele fez isso, e a minha mãe parece que é cega. E você não consegue mais entrar na sua casa.
Você não consegue mais celebrar com sua mãe. Você não consegue mais celebrar com seus irmãos, porque você quer que a sua família seja enérgica diante daquela fraqueza. Você não tem esse direito. Um coração de uma mãe, um coração de um pai, não vai amar o filho porque ele é bom e exemplar. Isso é um interesse. Se você for bom, se você tirou 10, se você foi bom filho, eu vou te amar. Mas a vida não é assim. A vida não é novela das 8. Nossos filhos vão nos fazer chorar. Eles vão se divorciar, eles vão se prostituir, eles vão beber, eles vão nos fazer sofrer, vão fazer dívidas, e podem até nos humilhar. Você olha e fala: meu Deus, por que você fez isso? E você olha, e você até se aborrece, você até se chateia, e você até pensa dar uma correção dura e cruel, como Deus assim pensou. Mas a sua medida é a misericórdia. Isso é o pai, isso é a mãe. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu vivo isso na minha casa. Quantas vezes eu briguei com minha mãe: a senhora foi omissa. Quantas vezes bati porta na minha casa, porque eu queria que a minha mãe escutasse a minha palavra, e o silêncio dela só me aterroriza. Mas depois aquilo me dá uma culpa enorme, porque eu penso: meu Deus, eu não posso estar exigindo que ela faça assim, porque do mesmo jeito que eu sou filho, a outra também é filha. Mas eu não concordo com aquela situação, e ouvindo esse evangelho eu falo: poxa, eu neguei celebrar a alegria. Então essa é uma convivência aqui na igreja. Essa é uma: Frei, a pastoral tal não veio lá para a igreja, o que você quer que eu faça? Coloque um tronco bem grande aqui na praça e dá chibata, chibata, chibata. Por que você está apanhando? Porque não lavou a igreja. Chibata, chibata. Eu queria fazer, eu não posso. Chega lá na minha casa, chega lá no meu trabalho, na vida com os amigos, quantas coisas desagradáveis a gente escuta, a gente vê. Vamos construir a nossa própria justiça? Não podemos. A nossa medida é a misericórdia. A nossa medida tem que ser a misericórdia. A gente tem que dar tempo para o outro se refazer. E é uma dor muito grande para quem volta e para quem espera. É uma dor muito grande para quem espera a conversão de alguém e para quem volta e necessita da misericórdia de alguém. O Pai das misericórdias hoje nos ensinou a acolher, amar. E amar é mudar a mentalidade. Tem muitas pessoas que dizem assim: Frei, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, mas não conseguem mudar a mentalidade das coisas que se passaram. Então, meus amados filhos e irmãos, precisamos mudar a nossa mentalidade. E mudar a mentalidade, provocar uma conversão nova, profunda, dentro do íntimo de cada um de nós. E nós vamos perceber a graça de Deus. E eu fico imaginando que estar ao lado de Jesus, quem foi que disse que não quis comer com Jesus? Os pecadores sentaram e comeram, mas o fariseu não conseguiu sentar com Jesus. O mestre e doutor da lei não conseguiu sentar com Jesus. E o filho mais velho que ficou dentro de casa também não conseguiu sentar com Jesus. Porque eles, olhando aquela situação, eles não conseguiam aceitar a postura de misericórdia de Jesus. Então hoje eu quero convidar a nossa paróquia
Primeiro eu quero falar a todos aqueles que me ajudam nas pastorais, nos movimentos, em gestos concretos aqui na comunidade. Os que pagam o dízimo, os que me ajudam nas minhas necessidades. Eu quero registrar a minha gratidão por tudo que vocês fazem aqui, por mim e a comunidade. E todos que chegam aqui para participar da missa, e que não são da comunidade, mas chegam aqui, eu quero te convidar a uma experiência de conversão. E conversão é mudar a mentalidade. Quer saber se você está se convertendo? Veja se você é capaz de se alegrar com o seu irmão. Veja se você é capaz de se alegrar com todas as coisas que estão acontecendo na sua casa, no seu trabalho, aqui na comunidade, na sua família, junto com seus irmãos. Se ainda tem muita tristeza, se ainda tem muita indiferença, se ainda bate lá no íntimo, eu não estou concordando com isso, vamos pedir o Espírito Santo essa graça. Não é pela força e não é pela violência, mas é pela força da misericórdia de Deus. O Espírito Santo vai te conceder isso. O Espírito Santo vai te dar essa generosidade interior de voltar e celebrar. Um perdão é muito doloroso, mas ele é indispensável. E é muito doloroso perdoar quem nós amamos. Se você pisou no meu pé e eu não tenho nada a ver com você, você me pediu desculpa, perdão, passou. Agora, se eu te amo, se você é meu filho, se você é o meu pai, se você é a minha mãe, se você é o meu paroquiano, como é difícil perdoar, como é difícil voltar. E é preciso. Então hoje eu quero dizer à nossa comunidade: vamos voltar, como a ovelha perdida voltou. Vamos voltar, como a dracma perdida voltou. Vamos voltar, como o filho que estava perdido voltou, para celebrar a alegria do Pai misericordioso, do Pai das misericórdias. E eu faço votos que o Espírito Santo abençoe a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho, onde quer que você esteja, para que no seu coração a negação de celebrar a alegria lá no seu trabalho, com os seus filhos, com seus irmãos, com a sua casa, seja destruída agora. Muitas famílias se acabaram, muitas pessoas perderam o seu trabalho, e muitas coisas desagradáveis aconteceram, porque nós não conseguimos celebrar a alegria do outro. Mas a mão de Deus tudo pode, é ela que nos direciona, e hoje vocês estão me escutando, e essa palavra haverá de curar e fazer uma obra generosa no íntimo de cada um de vocês, de nós, para voltar e celebrar a alegria. Poderia dar uma sugestão: abençoe. Uma coisa que me ajuda muito quando fico ferido, ressentido, acontece às vezes. Então eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua vida. E em pouco tempo nós começamos a celebrar a alegria da vida daquele irmão. Que a mão generosa de Deus possa vos guiar,
e que os ombros do bom pastor possa lhe trazer, e que a alegria da festa da casa do Pai possa lhe atrair, e que você entre e festeja por toda a sua existência a alegria de um Deus que te ama, que cuida e é misericordioso com cada um de nós. Amém? Amém. Louvado seja o nome